piace ricordare oggi, cari fratelli e Eu gostaria de sorelle, recordar hoje, queridos irmãos e irmãs, antes de le tudo, parole che secondo un'antica as palavras tradizione que, segundo uma antiga San tradição, Francesco pronunciò proprio qui, São Francisco pronunciou aqui davanti a mesmo, tutto il popolo e ai vescovi. perante todo o povo e os bispos. Voglio mandarvi tutti in paradiso. Quero mandar vocês todos para o paraíso. Cosa poteva chiedere di più bello il O poverello di que o Assisi pobrezinho de se Assis non il podia dono pedir de della mais belo salvezza, do que o dom da della vita salvação, eterna con Dio, da vida eterna com della Deus gioia senza fine e da alegria sem che fim Gesù ci ha acquistato que con la sua Jesus morte e nos resurrezione? conquistou com a sua morte e ressurreição? Il paradiso, d'altronde, che Aliás, cos'è se non il mistero o que di é o amore paraíso senão o mistério de che ci amor lega per que sempre nos a liga Dio para sempre a per Deus contemplarlo senza fine? numa contemplação sem fim? La Chiesa da sempre professa questa fede quando dice Desde sempre, a Igreja professa essa nella fé comunione dei santi. ao afirmar que acredita na comunhão dos santos. Non siamo mai soli nel vivere la fede. Na vivência da fé, nunca estamos Compagnia ai sozinhos. santi, ai beati, anche i nostri cari Fazem-nos che hanno companhia vissuto con os santos, semplicità os e beatos gioia la fede. e até os nossos queridos que viveram com simplicidade e alegria a fé e a testemunharam na sua vida. Ma non per questo Há meno vínculo reale, invisível, che mas ci não fa por isso essere menos un real, solo corpo, in forza dell'unico battesimo que em ricevuto, virtude do batismo recebido animati faz de da nós un um só solo corpo, spirito. animados por um só Espírito. Forse San Francesco, quando chiedeva a Papa Onorio Talvez III il São dono Francisco, quando dell'indulgenza pediu ao per Papa quanti Honório venivano III alla o dom da Porziuncola, indulgência para aveva in aqueles mente que quelle viessem à parole di Porciúncula, Gesù ai discepoli. talvez tivesse em mente essas palavras de Nella Jesus casa aos del Padre discípulos. mio vi sono molte dimore. Na casa do meu Se Pai no, há vi muitas avrei detto, moradas. vado a casa a prepararvi un posto. Se assim não fosse, como Quando sarò teria dito andato e vi avrò eu que vou preparato un posto, preparar um lugar? verrò e vi prenderò con E me, quando eu tiver ido e vos tiver preparado um dove lugar, sono io virei siate novamente anche e hei de levar-vos para junto de mim, a fim de que, onde eu estou, quella del vocês também perdono estejam. è certamente la strada Sem dúvida, maestra a per via mestra a seguir para alcançar esse lugar no paraíso é a estrada do perdão. Aqui na Porciúncula, tudo fala de perdão. quanto costa a noi perdonare gli altri. Quanto nos custa perdoar os outros? Vamos pensar nisso. E qui alla Porciuncula tutto parla di perdono. Che grande regalo ci ha fatto il Que Signore grande presente o Senhor nos deu quando nos ensinou a perdoar. avere la voglia di perdonare, É belo ter vontade de perdoar, farci toccare con mano para que nós possamos sentir com a mão a misericórdia do Pai. Abbiamo ascoltato la parabola con la Ouvimos quale agora há Gesù pouco ci insegna a parábola com a qual Jesus nos ensina perché dovremmo a perdoar. perdonare una persona Por che ci ha que fatto deveríamos male, perdoar uma pessoa que nos fez mal? perché noi per primi siamo stati perdonati Porque antes nós mesmos fomos e perdoados. infinitamente di più. E muito mais, infinitamente mais. Non c'è nessuno fra noi qui Ninguém de nós che non aqui sia stato perdonato. nunca foi perdoado. Ognuno pensi, Cada um pensiamo pense, in vamos silenzio, pensar em silêncio le cose brutte che abbiamo fatto sobre as coisas ruins que nós fizemos e come il Signore ci ha perdonato. e sobre como o Senhor nos perdoou. La parabola ci dice proprio questo. A parábola nos diz exatamente Come isso. Dio perdona noi, così anche Como noi Deus dobbiamo nos perdonare. perdoa, assim também nós devemos perdoar. È la carezza del perdono, É o carinho do perdão, a il ternura, cuore che perdona, o coração que perdona perdoa. carezza, Quem perdoa, acaricia. tanto lontano di quel gesto, Está tão distante me la pagherai. daquele gesto, você vai me pagar por isso. Perdono è un'altra cosa.
O perdão é outra coisa. Precisamente come nella preghiera che Gesù, Precisamente como dizemos il Padre na nostro, oração que quando Jesus nos diciamo ensinou, rimetti a noi o i Pai nostri Nosso, debiti, come perdoai-nos as anche nossas noi ofensas, assim rimettiamo ai como nós nostri. perdoamos a quem nos tem ofendido. I debiti sono i nostri As peccati, ofensas são os nossos pecados i diante de nostri Deus. debitori sono quelli a cui anche noi E os nossos dobbiamo perdonare. devedores, aqueles que nos ofenderam, nós também devemos Ognuno di perdoar. noi potrebbe essere quel servo della Cada um de parabola nós che ha un poderia ser aquele servo da parábola que tem uma dívida para pagar, talmente grande mas tão grande, non potrebbe mai farlo. tão grande que ele nunca conseguiria atendê-la. Noi, quando nel confessionale Nós também, ci mettiamo in quando ginocchio nos ajoelhamos aos davanti al pés sacerdote, do sacerdote no confessionário, non facciamo altro che ripetere lo a stesso gente gesto simplesmente del repete o mesmo gesto daquele servo. Diciamo, Nós Signore, dizemos: abbi pazienza, Senhor, tem paciência comigo. pazienza con me. E voi avete pensato Vocês una volta pensaram alla pazienza di Dio? sobre a paciência de Deus? Ci ha pazienza, Ele tem paciência, né? Sappiamo bene, infatti, che Sabemos siamo pieni bem, di na realidade, que nós estamos cheios de defeitos stessi peccati. e muitas vezes recaímos nos mesmos pecados. Eppure Dio non si stanca E, todavia, di offrire Deus não se sempre il suo cansa perdono de nos oferecer o seu ogni volta perdão che lo chiediamo. toda vez È que lhe un pedimos. perdono pieno, totale, E é um con il perdão quale ci dà completo, certezza total, che, nonostante que nos dá possiamo certeza de ricadere que, não obstante nel podermos voltar a cair nos Lui mesmos ha pecados, pietà di noi, Ele tem piedade de non nós smette di amarci. e não cessa jamais de nos amar. Come i padroni della parabola, Como o Senhor da Dio parábola, si impietosisce, Deus se cioè compadece, prova un sentimento ou seja, di pietà. Ele experimenta um sentimento de piedade È un'espressione combinada per com indicare ternura. la sua É misericordia uma expressão que nei indica nostri a sua confronti. misericórdia conosco. Il nostro Padre, infatti, Com efeito, si impietosisce o nosso Pai sempre se quando compadece siamo pentiti quando estamos arrependidos e ci rimanda a casa con il e cuore nos manda tranquillo e sereno, voltar para casa de coração tranquilo e sereno, ci ha condonato dizendo ogni cosa que e todas as perdonato coisas tutto. nos foram remidas. Il perdono di e Dio nos non perdoou conosce tudo. limiti. O perdão de Deus não tem limites. Ogni nostra immaginazione Ultrapassa toda a e nossa raggiunge imaginação chiunque nell'intimo del e cuore alcança riconosce di aver toda e qualquer sbagliato pessoa e vuole que no ritornare íntimo a do Lui. coração reconheça ter errado Al cuore e queira voltar para Ele. essere perdonato. Deus vê o coração de quem pede para ser perdoado. Il problema purtroppo nasce quando noi ci troviamo Infelizmente, a confrontarci con un O nostro problema fratello surge quando nos che ci ha encontramos fatto com um un irmão piccolo torto. que nos fez um pequeno agravo. La reazione che abbiamo ascoltato nella A parabola reação que nós ouvimos na parábola é muito expressiva. prese per il collo e lo soffocava, Segurou, dicendo, apertou-lhe o pescoço e sufocou-o, dizendo: Paga o que me deves. in questa scena troviamo tutto il Nessa cena, nós temos todo o drama das nossas relações humanas. quando siamo noi in debito Quando con gli estamos altri, em dívida com pretendiamo os outros, misericordia. pretendemos misericórdia. Quando invece siamo in credito Mas quando são os outros em dívida conosco, invocamos justiça. e tutti facciamo così. Nós todos fazemos isso. Todos. Non è questa la reazione del Essa discepolo. não é a reação do discípulo de Non può Cristo. essere questo lo stile di vita E nem pode ser este o estilo de vida dos che ci cristãos. insegna a perdonare Jesus nos e ensina a farlo perdoar senza limiti. e a fazê-lo sem limites. Non ti dico fino a 7, Não te digo até 7 vezes, 70 volte 7. mas até 70 vezes 7. Insomma, quello che ci propone In resumo, è l'amore del Padre, Aquilo que nos non la propõe nostra é o amor do pretesa Pai giustizia. e não a nossa pretensão de justiça. Fermarsi a questa, Na verdade, infatti, non ci farebbe deter-se riconoscere nessa não nos faria reconhecer como discípulos de che hanno Cristo, ottenuto misericordia ai piedi. que obtiveram misericórdia ao pé da Solo cruz, forza apenas em virtude do amor do Filho de Deus. Non dimentichiamo dunque le parole severe Não nos esqueçamos con le
Portanto, as palavras severas com que a parábola termina. Assim procederá com você o meu Pai Celeste, se cada um de vocês não perdoar ao seu irmão do íntimo do coração. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, il perdono di cui San Francesco si è fatto o canale perdão de que São Francisco se fez canal aqui na Porciúncula continua ainda a gerar paraíso, depois de 8 séculos. In questo anno santo della misericordia Neste ano santo da diventa misericórdia, ancora più evidente é ainda mais evidente que o caminho do perdão pode realmente renovar a Igreja e o mundo. Oferecer o testemunho da misericórdia no mundo de hoje è un compito a cui nessuno di noi può sottrarsi. é uma tarefa que nenhum de nós pode se subtrair. Offrire la testimonianza della Oferecer o misericordia testemunho da nel mondo misericórdia di oggi no mundo de hoje è un compito a cui nessuno di é noi uma può tarefa sottrarsi. a que nenhum de nós se pode Il subtrair. mondo ha bisogno di perdono. O mundo precisa de perdão. Troppe persone vivono rinchiuse Demasiadas pessoas vivem fechadas no rancor, incubam ódio, perché incapaci di porque são perdono, incapazes de perdão. rovinando la vita propria Arruinam di a altrui, sua própria vida piuttosto che e a trovare dos la outros, gioia della serenità em vez e de del encontrar a alegria da serenidade e da paz. Chiediamo a San Francesco Vamos pedir a São che interceda Francisco per noi, que interceda por nós, perché mai para que rinunciamo ad essere nunca umili, renunciemos a ser perdono, sinais humildes de perdão di misericordia. e instrumentos de misericórdia. E possiamo pregare su Podemos questo, então rezar ognuno come para la isso. sente. Cada um de nós como se sente, E como sente isso. invito ai frati, Eu convido os frades, ai vescovi, os bispos, andare ai confessionali. a Anche io ir ci ao andrò confessionário, porque eu também vou, per essere a disposizione del perdono. para ficar à disposição do perdão. Ti farà bene riceverlo Vai oggi, nos fazer bem recebê-lo hoje, aqui, insieme. juntos. Che il Signore ci dia la Que o grazia Senhor nos dê a graça di dire quella parola de dizer aquela che palavra il Padre non ci lascia finire, que o Pai não nos deixa terminar. quella che ha Aquela, detto il figliol prodigo. aquela palavra que disse o Padre, filho ho peccato pródigo. con- ha tappato la bocca, Pai, eu pequei. E fechou a l'ho boca, abbracciato. tampou a boca, o Noi abraçou. cominciamo a dire, Não vamos e começar a lui ci dizer. taparà la bocca e Logo que a palavra ci começa a vestirà. sair, Ma Padre, domani mas, Padre, ho paura di fare Padre, lo stesso. amanhã Ma eu tenho medo de torni. repetir o mesmo erro. Não faz mal, o Senhor volta. Padre sempre guarda O la Padre strada, está sempre olhando o caminho. guarda e a te, in attesa Ele guarda e che espera, torni il figliolo. à espera do filho pródigo. E tutti noi. E todos Ne siamo. nós, Che il Signore ci dia questa grazia. então rezemos para que o Senhor nos dê essa graça.